A fase 5 da Marvel Studios promete chegar com os dois pés na porta já nesse terceiro filme do Homem-Formiga, que chegará aos cinemas no próximo dia 17 de fevereiro. Entretanto, pessoal, o mais recente trailer lançado tem preocupado alguns fãs por indicar que podemos ter o fim do Scott Lang acontecendo na sua luta contra o vilão Kang. Será que a Marvel acabou revelando mais do que ela devia, ou isso é apenas o que ela quer que a gente acredite? Veremos tudo isso e muito mais nesse vídeo de hoje, então já chega nele deixando seu like, se inscreve aqui no canal, caso essa seja a sua primeira vez aqui, e aproveita e comenta Kang o Conquistador, que são as palavras-chave desse vídeo de hoje. Eu sou Eric Brelas e vamos junto para mais um vídeo. Desde que chegou ao UCM lá em 2015 com seu primeiro filme, o Homem-Formiga sempre foi muito questionado pelos fãs, né não? Em um universo de super-heróis como o Homem de Ferro, o Hulk, o Thor, o Homem-Aranha, entre outros, teve muita gente que teve um certo preconceito com a vinda do personagem interpretado pelo Paul Rudd. Só que, pra tristeza, né, de quem não gosta do Formiguinha, não tem como negar, né, os filmes de heróis estão de longe entre os mais importantes da saga do infinito. Afinal, neles, a gente é apresentado ao Reino Quântico, que foi fundamental lá em Ultimato, quando os Vingadores voltaram no tempo, né, pra consertar o presente. E a coisa não vai ser diferente em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Nesse filme, mais uma vez, teremos apresentados ao arco que vai ditar os próximos filmes da Marvel. E não é à toa, né, que o Kevin Feige escolheu esse filme pra abrir, né, a fase 5. Já tivemos 2 trailers lançados, sendo que nesse mais recente, né, a gente pode dizer que colocou o hype todo nas alturas, né? Ou talvez até mesmo, né, nas profundezas. Afinal, a gente tá falando, né, do Reino Quântico. Esse foi o pior trocadilho que eu já fiz, velho. Esse foi o pior. É bem verdade que por se tratar de um protagonista sem tanto apelo popular assim, né, a Marvel tem apostado em entregar o máximo de informação sobre o filme pra levar as pessoas ao cinema. E quem não gosta, né, assim, de tanto spoiler, vamos dizer, né, que vai sofrer bastante. Até porque os trailers têm entregado bastante coisa sobre a história do filme. Sem falar, né, no roteiro vazado que saiu um tempo atrás, que eu trouxe aqui no canal e, sério, de verdade, tá muito completo esse roteiro. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele aqui no vídeo, porque, cara, tem tanta coisa que foi confirmada que esse roteiro vazou que é impressionante. É claro que depois, se você quiser dar uma conferida só nesse roteiro, o card tá aparecendo aqui em cima, dá uma olhada depois nesse vídeo, porque de verdade, ele é assustador. Tá, mas enfim, né, pessoal, vamos lá. O segundo trailer, ele começa com uma fala do Kang ao Homem-Formiga, enquanto vemos várias cenas do passado aparecendo na tela. É mostrado que Scott e até mesmo a Hope têm participado de eventos por seus serviços prestados lá em Vingadores Ultimato. Essa super agenda manteve o Scott bem ocupado e de certa forma distante da sua família. Mas é claro que isso não é de uma forma proposital, né? Tudo isso foi sem ele perceber. Tanto que no trailer, né, a gente até chega a ver a sua filha presa. Lembrando, pessoal, que a gente teve, né, 5 anos de blip, aonde todas as pessoas, elas sumiram. O Scott Lang, ele perdeu completamente o crescimento da Cassie. A relação deles era bem forte lá no primeiro e no segundo filme. Só que nesse terceiro, ele vai mostrar a tentativa de reaproximação entre os dois. Inclusive, um dos produtores de Quantumania chegou até mesmo a comentar um pouco sobre a trama familiar que veremos nesse filme. E se liga só nas palavras dele, abre aspas. Não podemos esquecer que essa é uma história sobre um pai e a sua filha se reconectando, e que é essencialmente o que esse filme é. Então, a prontidão do multiverso, a questão do Reino Quântico se resolve porque você só precisa entender que é uma história de pai e filha. Fecha aspas. Bom, quando a gente escuta essas palavras do produtor, vamos combinar, né, que faz muito sentido quando a gente vê também, né, a sequência do trailer, onde a gente vê o Kang, né, fazendo um acordo com o Homem-Formiga. Lá ele oferece justamente o tempo perdido que afastou o Scott da Cassie, enquanto do outro lado a gente tem a perda do tempo do Kang por ele ter ficado preso dentro do Reino Quântico. Tanto é, né, que pra quem não lembra, lá na primeira temporada de Loki, a gente é apresentado a um personagem chamado Aquele que Permanece, que inclusive ele comandava a TVA antes de ser morto pela Sylvie no final da série. Essa versão do Kang, ela contou que precisou vencer as suas variantes para criar a linha do tempo sagrada e que a morte dele os traria de volta. Então, o que estamos vendo nesse terceiro filme do Homem-Formiga é a tentativa desse Kang de se libertar do Reino Quântico, e para isso ele precisa da ajuda do Scott. Outra coisa, né, bem interessante de se analisar nesse novo trailer é a relação da Janet com o vilão. Por ter ficado bastante tempo, né, presa dentro desse micro-universo, é natural que ela conheça os perigos dali. Então temos uma cena na qual ela alerta o Homem-Formiga sobre os poderes do Kang, dizendo que ele é capaz de reescrever a existência, acabando com linhas temporais. Uma dúvida, né, que provavelmente será algo questionado dentro do filme é o motivo da Janet nunca ter contado, né, sobre o que ela presenciou dentro do Reino Quântico, todas aquelas coisas que ela viveu e que nunca contou pra ninguém. Existem até mesmo rumores de que ela teria um relacionamento com o rei lá de dentro, que seria interpretado pelo Bill Murray. Mas de qualquer forma, né, pessoal, parece que o Scott ele não deu muita bola pra esse aviso da Janet e ele aceitou ajudar o Kang. O trailer ainda dá indícios de que o vilão capturou a Cassie justamente para chantagear o Homem-Formiga. Eu até falei disso em um outro vídeo aqui no canal, de como essa ação lembra bastante o que o Thanos fazia quando ele queria uma das joias do
infinito. Podem ter certeza que a Marvel ainda vai usar muito daquelas coisas, né, daqueles filmes que a gente teve dos Vingadores como inspiração para essas próximas fases. Bom, seguindo com o trailer, né, precisamos falar sobre o visual desse filme que, pelo amor de Deus, né, pessoal, tá lindo demais. É um cenário mais bonito do que o outro. A própria cidade comandada pelo Kang tem uma estética que lembra bastante a de um relógio, né, fazendo até mesmo ligação com o tempo mencionado por ele na conversa com o Homem-Formiga. Tem até mesmo, né, um outro take bem interessante onde vemos um núcleo rodeado de anéis, que, diga-se de passagem, né, lembra bastante os anéis e os braceletes da Miss Marvel e do Shang-Chi. É bem possível que a energia deles seja de alguma forma conectada. Ainda não dá pra saber exatamente qual vai ser a missão do Homem-Formiga nesse lugar, mas provavelmente ele tá indo atrás de algum tipo de dispositivo que o Kang precisa pra sair de dentro do reino quântico. A gente até vê que surgem vários clones do Homem-Formiga e todos eles se juntam para que o Scott consiga, né, chegar ao núcleo. Muita gente tá até achando que são variantes do herói que haviam sido aprisionados pelo Kang por não terem aceitado o acordo com ele. E isso faz até sentido, né? O Homem-Formiga ele nunca teve essa habilidade de se multiplicar, né? O que? Jutsu Clones da Sombra? Não, né? Outra aparição bem importante que temos no trailer é a do M.O.D.O.K. Deu pra perceber que além daquele visual com a armadura fechada que já tinha vazado, né, em alguns produtos oficiais do filme, o personagem também mostrará o seu enorme rosto. E o interessante é que quem vai interpretar o M.O.D.O.K. é o mesmo ator que fez o Jaqueta Amarela lá no primeiro filme do Homem-Formiga. Lembrando que esse vilão ele foi aprisionado pelo Scott lá no primeiro filme do Homem-Formiga e aparentemente agora ele tá de volta completamente transformado. Um fato interessante, pessoal, é que lá na série do Loki a gente chega a ver naquele mundo onde a TV apodava as pessoas, conseguimos ver o capacete do Jaqueta Amarela. Ou seja, existe a possibilidade de talvez o Kang ter conseguido pegar ele de alguma forma e ter feito experimentos com o M.O.D.O.K. Até porque isso faz conexão com a origem dele dentro dos quadrinhos. Ainda falando no M.O.D.O.K., em um rápido take do trailer, vemos que ele vai participar do que parece ser a batalha final do filme depois que o trato entre o Kang e o Homem-Formiga acabou sendo desfeito. Ah, e o roteiro vazado que eu mencionei dizia que o M.O.D.O.K. inicialmente ele vai trabalhar junto com o Kang, mas no final ele vai trair o vilão para escapar sozinho de dentro do reino quântico. Então, apesar da cena de luta corporal, né, entre o Scott e o Kang ser bem marcante, né, eu imagino que os ferimentos dos dois também foram causados por outros personagens, como, né, por exemplo, o próprio M.O.D.O.K. A gente ainda vê que o exército do Kang ele vai enfrentar um outro batalhão, que será comandado pelo personagem interpretado pelo Bill Murray. É legal comentar também que em algumas partes do trailer é possível ver a Janet sem o Scott e sem a Cassie, mostrando que o filme aí terá diferentes arcos acontecendo. Só que é claro, né, pessoal, que o melhor ele acabou ficando pro final, né, aonde mostra que teremos o Homem-Formiga estando disposto a se sacrificar para não deixar o Kang sair do reino quântico. Como os personagens estão em confronto, eu imagino que o Scott conseguiu, né, seja lá o que for que o Kang estava pedindo para ele, só que no final o acordo entre eles acaba sendo desfeito. Essa cena é simplesmente épica, pessoal, mostrando a luta brutal entre esses dois. Até podemos ver um capacete todo arrebentado logo após mostrar o vilão dando chutes na cabeça do Homem-Formiga. Só que aí que tá, pessoal, parece que esse capacete jogado no chão, ele parece ter sofrido uma espécie de disparo e não apenas um pisão, tá ligado? Pode ser, pessoal, que a Marvel tenha feito aquele jogo de cenas propositalmente, né, para esconder que aquele capacete seja na verdade de uma outra personagem, como sei lá, por exemplo, da Hope ou até mesmo da Cassie, que pode, né, ser morta pelo Kang, despertando assim, né, a fúria do Scott. Não seria a primeira vez que a gente vê a Marvel, né, misturando essas cenas para enganar a gente, né? Lembrando que lá naquele roteiro vazado também é mencionado que teremos um sacrifício final acontecendo no filme. Entretanto, não seria do Homem-Formiga como o trailer acaba indicando, e sim da Janet na tentativa de salvar sua família. Vamos combinar, né, pessoal, que de verdade faz muito sentido isso acontecer, né? Até porque mesmo que fosse o Scott, não dá pra ele morrer nesse filme, né? A Marvel não ia revelar isso dentro do trailer. A gente até pode traçar um paralelo com os últimos filmes dos Vingadores, por exemplo. Durante o trailer lá de Guerra Infinita, é mostrada aquela cena em que o Thanos, ele arrebenta o Tony Stark na porrada, né? Fazendo muita gente acreditar que ali era o fim do Homem de Ferro. Só que como a gente viu, né, nos outros filmes, não foi isso que aconteceu, né? Ele continuou vivo e na sequência em Ultimato, a gente não teve nenhum trailer mostrando ou indicando que a gente teria a morte do Tony Stark acontecendo, justamente, né, pra não estragar a experiência da gente que é fã em ir lá assistir o filme. Sem falar, né, de que muitos relatórios recentes dão pista de que o Paul Rudd ele vai retornar como Homem-Formiga em mais filmes após Quantumania. Então é bem possível que não seja ele que vá ser morto nesse terceiro filme. Até porque a intenção é de impedir que o Kang consiga sair de dentro do reino quântico, algo que, né, todos nós sabemos que vai sim acontecer. O próprio trailer cita que esse é apenas o começo da dinastia de Kang. Mas agora, é claro, né, pessoal, que eu quero saber de vocês. E aí, tá animado para esse terceiro filme do Homem-Formiga? O que você achou do visual do grande vilão dessa saga multiversal? Acha que o Scott ele vai morrer ou a Marvel tá tentando apenas
apenas enganar a gente? Deixa a opinião de vocês sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!